nos sentimos honrados em homenagear nessa GO, já foi anunciado pelo nosso muito digno presidente, pastor João Manuel, homenagear o pastor Mário Souza Santos. E enquanto o pastor Mário Souza se aproxima, eu quero aproveitar, isso aqui não toma tempo, da minha emoção sincera em estar hoje como presidente da SECAM, fazendo essa homenagem ao pastor Mário Souza, porque ele faz parte da minha história de fé. Eu aceitei Jesus em janeiro de 1982 e um mês depois eu já estava aqui em Marataízes, não sendo da igreja daqui, sim da igreja de Barra do Itapemirim, mas já ouvindo o pastor Mário Souza dar aula. E eu me lembro até hoje, as aulas que eu tive com o pastor Mário Souza foi sobre as dispensações e as alianças da Bíblia. E daí eu fui crescendo na fé, ouvindo o pastor Mário Souza. Algumas vezes o pastor Mário Souza até me convidou para ir à Cachoeira do Itapemirim com ele. Ele pregava nessa região toda que os irmãos nem imaginam, tudo que era festividade, o pastor Mário Souza estava pregando por aí. E eu acompanhava o pastor Mário Souza, eu ia junto com ele para Cachoeiro, andei por aí, por muitos lugares aí, acompanhando o pastor Mário Souza e ouvindo pregar. Participei de um longo curso de escatologia bíblica, tanto é que a minha linha dispensacionalista é por causa do pastor Mário Souza. Eu aprendi, foi com ele, e foi meu mestre durante muito tempo, mesmo eu pertencendo à igreja de Barra do Itapemirim, que também aqui, município de Marataízes. E eu não poderia deixar, de enfatizar isso. Meus irmãos, nós estamos iniciando aqui, o ato de ordenação, com homenagem ao pastor Mário Souza. Eu quero justificar a ausência aqui da nossa irmã Diná, nossa querida irmã Diná, esposa do pastor Mário Souza. Ela não pôde comparecer, A mãe dela tem 100 anos de idade e hoje caiu a vez dela ficar lá cuidando da mãezinha dela, Nós agora queremos proceder à leitura do histórico de vida do nosso querido pastor Mário Souza, e eu peço a atenção máxima da parte dos irmãos antes do ato de ordenação. Nesta tarde do dia 26 de julho do ano de 2025, por ocasião da 12ª AGO da SEADES, a SECAM presta uma justa e honrosa homenagem ao pastor Mário Souza dos Santos. O pastor Mário Souza nasceu no dia 21 de outubro do ano de 1950, na cidade de Paulista, estado de Pernambuco, onde também foi criado até os 15 anos de idade, e é filho da senhora Maria Antônia da Conceição. Quando criança e adolescente, sonhava ser jogador de futebol profissional e chegou a estar nos holofotes de olheiros que já via em seu talento a possibilidade de um futuro promissor em grandes clubes do futebol brasileiro. Mas no ano de 1963, aos 13 anos de idade, uma tragédia interrompeu e destruiu seu sonho. Em uma festa, o cilindro de gás hélio explodiu, ferindo 17 pessoas, entre as quais estava o pastor Mário Souza, causando-lhe lesões, provocando-lhe deficiência visual. Sua conversão se deu aos 13 anos de idade, 6 meses após o acidente supracitado,
na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Abreu Lima, no estado de Pernambuco, na época pastoreada pelo saudoso pastor Amaro Alexandrino de Souza. Em 1965, com 15 anos de idade, deixou sua cidade natal e emigrou para a cidade do Rio de Janeiro e foi morar em São Cristóvão. Reuniu na Assembleia de Deus, presidida pelo saudoso pastor Túlio Barros Ferreira, por quem também foi batizado nas águas no dia 26 de fevereiro de 1967, aos 17 anos de idade. No dia 17 de abril de 1976, contraiu matrimônio com a digníssima irmã Diná Rocha dos Santos, com quem gerou 2 filhos, a saber, Mário Elvis Rocha dos Santos e Marise Rocha dos Santos. Ambos lhe deram 4 netos, Everton, Evelyn, Pedro e André. O pastor Mário Souza cresceu na vida de fé em igrejas grandes e históricas, reconhecidas em âmbito nacional. Dentre elas, podemos citar a que deixou uma marca indelével em seu ministério, foi a Assembleia de Deus de Marataízes. Após ser dirigente de oração durante anos na Assembleia de Deus do Aribiri, na época presidida pelo pastor Edmundo Alves de Oliveira, o mesmo o enviou para Marataízes, com a igreja sede no centro da cidade, e que já possuía algumas congregações pelo interior do município. Em 1983, filiou-se ao ministério de Bento Ribeiro, na época presidida pelo pastor saudoso Horácio da Silva Júnior, e no mesmo ano foi conduzido a SEADER como candidato a pastor. Após avaliações de todas as ordens, foi ordenado a pastor no dia 29 de outubro de 1983. É de bom ouvir e lembrar e salientar que o pastor Mário Souza nunca passou pelo diaconato ou presbitério, mas sua chamada já era atestada pelo povo de Deus, e seu ministério próspero em Marataízes o fazia ser aclamado pelos líderes da região com o status que já era devido. No raiar dos anos 90, transferiu a liderança da Assembleia de Deus de Marataízes para o seu vice-presidente, pastor Nicodemos Pires Duarte, e retornou para a Grande Vitória, filiando-se a Cadeeso, e fundou a Assembleia de Deus de Coqueiral de Itaparica. Na Cadeeso, durante alguns anos, presidiu a Secretaria de Exame de Candidatos ao Santo Ministério, para a ordenação de muitos pastores e evangelistas. O trabalho que é hoje chamado de SECAM. São 55 anos de ministério dinâmico, ininterrupto e frutífero. O legado teológico e espiritual, moral, ministerial, deixado até a presente data pelo pastor Mário Souza, é um exemplo clássico para as gerações que se erguem pelo chamado de Deus. Pastor Mário Souza, tua carreira ministerial deixa uma marca indelével. É um grande exemplo para todos os convencionais e para essa nova turma que traz o seu nome. Encerro pedindo a esse plenário convencional os merecidos aplausos
a esse ilustre servo de Deus, pastor Mário Souza dos Santos. E aí vem a turma da 12ª GO da nossa SEADES, pastor Mário Souza dos Santos.